Salmo 13, oração de fé, a leitura do verso 1 ao verso 6, os irmãos acompanham. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio em tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos. Conosco, Senhor, eis-nos aqui novamente, Pai, em oração coletiva, Pai, para te buscar, clamar, rogar pelo teu Santo Espírito, para que aviva em nós as forças da memória. Pois sim, Senhor, queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória leva seus santos anjos de prazer. Diz assim o teu hino, Pai, e nós colocamos em forma de oração nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, árdua tarefa é pregar a palavra de Deus. E assim, de maneira rápida, devemos estar sempre preparados, prontos para anunciar, porque sempre é tudo muito rápido, na atividade da vida. Esse salmo fala sobre a oração de fé. Os dias que nós vivemos exigem e tem exigido da gente oração. Quantos de nós não ouvimos durante esta semana pedidos de orações? Muitos e muitos pedidos. Irmãos, a lista de oração no grupo das irmãs, para quem não sabe, é uma lista extensa. A lista de quarta-feira, nas reuniões de oração, é uma lista extensa. Isso porque muitos ainda se acanham em pedir orações. Normalmente nós pedimos orações por coisas que nós julgamos ser importantes para a gente. Nós muitas vezes não julgamos um pedido de oração importante porque não é para a gente. Inclusive com os nossos filhos. Muitas vezes nós diminuímos o pedido de orações deles, quando na verdade o machucado no dedo, aquilo é importante para a criança e nós deixamos de lado e não oramos. Instruímos de maneira equivocada, damos o exemplo de maneira equivocada. O pedido de oração é um pedido que todos fazem quando estão em aflições e angústias. E mais do que o pedido de oração, muitos dizem: estou orando, estaremos orando, começamos a orar, mas de fato, infelizmente, não estão. Às vezes é para mostrar para as pessoas que nós somos crentes que oram. Mas se analisar o coração, e é o propósito do sermão desta manhã, não é bem assim. Infelizmente, precisamos orar mais. O que o crente que ora tem que fazer? Primeiro, orar. Mas de qualquer jeito? Não. O rei Davi está aqui orando. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca é oração de fé. Oração, conversar com Deus. Em certo momento da história, meus irmãos, nos ensina as Sagradas Escrituras que após concluir a gloriosa ceia com a multiplicação dos pães e os peixes, conforme está relatado nos Evangelhos de Mateus 14, Marcos 6
Lucas 9 e João 6, o nosso Senhor Jesus pediu que os apóstolos e os demais que estavam com ele saíssem dali e seguissem para outra direção. Sigam para a praia, do outro lado do mar. Já era fim de tarde e eles seguiram o mar adentro. Alguns momentos depois, relata as Escrituras que, com certeza, o mar se revoltava e aquele barco começou a ser saculejado de um lado para o outro, cada vez com mais intensidade, até que os discípulos se desesperaram. Naquele momento, o Senhor estava provando os corações deles. Aquele saculejo, aquela aflição, aquela angústia naquele mar da Galileia, naquele barquinho, colocou e provou os corações deles. Eles não sabiam o que fazer. O Senhor Jesus ficou na praia, a orientação foi: vão. É interessante que naquele momento eles já tinham presenciado a cura de leprosos, eles já tinham presenciado a multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus já tinha acalmado uma tempestade. O Senhor Jesus já tinha até procedido com a ressurreição da filha de Jairo. O Senhor Jesus já tinha mostrado várias coisas para eles. Era o Senhor, o mestre dos mestres, que estava ali. Foi Ele que disse: atravessem. Foi Ele que disse: confiem em mim. Só que, naquele momento, eles sentiram medo. Após tantos sinais, por que eles deveriam ter desconfiança? Naquele momento, naquela tempestade, naquele fim de tarde chuvoso, eles estavam ali angustiados. Até que veio um terno chamado. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a menor oração da Bíblia é essa: socorro, pedindo socorro. O Senhor Jesus, eis que aparece andando sobre as águas. Eles se assustam com aquela visão. Chegam a dizer que é um fantasma. O Senhor Jesus se apresenta. Pedro desconfia. O Senhor Jesus, Pedro desconfia e diz: se és tu mesmo, deixa eu ir aí. O Senhor Jesus diz: venha. Ele caminha sobre as águas, mas a partir daquele momento ele sente o vento bater, como se fosse um beliscar. Ele começa a afundar. Ele teve medo, ele afundou, ele não confiou, ele sucumbiu. Somos nós. Todas as vezes que nós vemos novas notícias de fechamento, de pandemia, novos casos, meus irmãos, a imprensa, ela é agressiva quando eles querem transmitir uma informação. Nós contribuímos com isso, compartilhando informações que muitas vezes não é verdade. Precisamos ter zelo, cuidado com aquilo, porque nós propagamos o medo. E nós precisamos propagar a confiança no nosso Senhor e Redentor. Fazemos o contrário. Será que se nós estivéssemos caminhando pelas águas, faríamos diferente do apóstolo Pedro? Possivelmente o nosso primeiro passo, pelo menos eu digo por mim, meu primeiro passo eu afundaria. Tamanha a falta de fé em nosso Senhor. Ao ver e ao analisar o coração através deste salmo, nós precisamos entender o quão longe nós estamos da oração de fé, da confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio a tantas batalhas, qual deve ser a nossa conduta? O que nós devemos fazer? Desemprego, dívidas, perdas familiares. Mais uma vez,
O medo da pandemia. Covid. Mesmo sabendo que 100% da mídia diz que ela a taxa de letalidade dela é mínima. A taxa de mortalidade do atual vírus é mínima. Mas nós nos prendemos nos números que dizem 2.400, 2.500, 2.700, não vou para a igreja. Vamos fechar a igreja? Oxe! Calma. Precisamos confiar no nosso Senhor. Precisamos sim ter cuidados? Sim. O fato de confiar em Cristo não anula os cuidados de distanciamento, de higiene, o zelo que o nosso pastor teve não vir para cá hoje. O acionamento foi feito pouco mais de meia-noite. O Senhor, pastor, cuide de sua família, sua esposa, cansada naturalmente por conta do parto, dos cuidados maternais, precisa de um zelo maior. Cuide, zele, assim passamos nós, zelando um pelo outro. Confiar em Cristo não anula a responsabilidade do cuidado um com o outro. É o amor ao próximo. Meus irmãos, precisamos entender o que o crente precisa fazer através desta oração de fé. E apenas para que os irmãos entendam a literalidade do texto, os salmos são divididos em 5 grandes livros. Vai do 1 ao 41, do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 vai do 107 ao Salmo 150. 5 grandes livros. Nós estamos aqui no primeiro grande livro, escrito pelo rei Davi. Como acabamos de ler, ele está lamentando. A introdução foi o que nós estamos vivendo hoje, mas o rei Davi passava angústia lá também. Como diz o pregador, não há nada novo debaixo do sol. Aquela situação miserável, desesperadora, era vívida dentro daquele contexto. Davi então suplica a Deus que lhe conceda algo que todos nós queremos imediatamente: alívio. Queremos o seu alívio. Mas a gente quer o alívio, não é amanhã, a gente quer hoje. E aí vem as maléficas e tristes doutrinas da prosperidade, eu determino isso, mando aquilo. Triste ensino que são transmitidos através dos púlpitos de locais que existem irmãos, mas para enganar. Aqui, a ideia do rei Davi no Salmo é confortar tanto a si próprio quanto a todos os santos, depois de ter mencionado a promessa de Deus, a assistência ao seu povo. Davi, ele levanta a fidelidade, a constância que Deus tem em cumprir as suas promessas. Meus irmãos, o Senhor cumpriu todas as promessas e cumprirá. Nós vivemos pelo Cristo que veio, eles viviam pelo Cristo que haveria de vir. Precisamos ter confiança, precisamos nos apropriar disso. E aí, confiantes de que Deus vai cumprir isso, Deus livrará os piedosos, mesmo quando o mundo esteja em estado da mais profunda corrupção. Está tudo errado. Mas ainda assim, aos piedosos, nós lemos agora há pouco e cantamos: se nós caminharmos conforme a vontade de Deus, Ele estará conosco. Mas se nós caminhamos contra a vontade de Deus, não devemos esperar essa bondade dele, não no momento, porque o Senhor guarda os seus. Às vezes Ele deixa ir, mas no devido momento Ele traz de volta, machucado, todo aparado, mas traz de volta.
Por isso que nós devemos ter zelo quando dizemos, esse aí já era, foi embora. A tal da blasfêmia contra o Espírito Santo, devemos ter zelo quando a gente fala alguma coisa. Nós reconhecemos, precisamos caminhar conforme a palavra. Davi então conclui tomando alento, tomando um fôlego de viva esperança e confortado. Ele é consolado pela inquestionável e indiscutível esperança de vida, à luz da promessa de Deus, mesmo em meio aos temores de morte. Conversando com alguns irmãos nesses dias, eu citei aqui como o nosso irmão Dudu esteve conosco, como foi os últimos dias dele. A alegria que aquele irmão, no câncer terminal, ele estava vivendo. Era incrível olhar para o irmão totalmente debilitado numa cama, contando piada, sorrindo, falando história, tentando levantar, dizendo que quando ele estivesse melhor, ele estaria aqui nesse púlpito para cantar uma música para a gente. Meu irmão, e falando aquilo de coração aberto, confiante, deixou um legado para os filhos. A fé em Cristo Jesus que o irmão caminhava. Deve servir de exemplo. Irmãos que estão aqui no meio da gente, no nosso dia a dia. Muitas vezes falamos de irmãos piedosos, que são Jonathan Edwards, Whitefield, John Wesley, os puritanos. Apontamos os que vimos nos livros e redes sociais, mas nos esquecemos dos irmãos piedosos que vivem no meio da gente. Queremos ouvir os de lá, esquecemos o exemplo da humildade, da mansidão, esquecemos o exemplo da sabedoria de irmãos que existem e que estão aqui no meio da gente, mas falamos dos de fora. Mesmo aos terrores de morte, meus irmãos, devemos confiar no nosso Senhor. O rei Davi, ele ora, ele coloca diante de Deus o que nós vamos debruçar agora. O servo que ora. O servo que ora, meus irmãos, através desse sermão, ele faz 3 coisas. Ele clama, ele suplica e ele confia. Vamos ao texto. Verso 1 e 2. O servo que ora, ele clama. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Isto é um clamor de um servo. Meus irmãos, o rei Davi, ele era grandemente odiado por muitos, principalmente nesse contexto. E a maioria das calamidades e as más notícias que estavam circulando contra ele corroboravam, contribuíam contra isso. O rei Davi estava ali numa situação complicada, todo mundo chateado com ele. E principalmente o povo achava que Deus era hostil tanto com ele como com Saul. Muitas vezes nós fazemos isso. Se você está vivendo uma situação difícil, é porque você está em pecado. Jó passou por isso. Os amigos, Bildade, Zofar e... esqueci o terceiro nome. Bildade, Zofar e Elifaz. Obrigado. E Elifaz acusaram ele. Estavam ali acusando Jó. O rei Davi estava também passando por isso, mas Davi não está falando da opinião dos outros. Ele estava falando, neste verso 1 e 2, de acordo com a angústia da sua própria mente, queixando-se de ser negligenciado por Deus. Mas que fique claro, meus irmãos, que a verdade das promessas de Deus e o pleno descanso
na graça soberana, estavam ali presentes, eles não foram extintos. Davi se queixava. Davi estava experimentando um momentâneo abandono de Deus. Ele estava angustiado. Muitas vezes nós fazemos isso. Reconhecer, meus irmãos, em meio às muitas aflições, que o Senhor realmente se preocupa conosco, não é muito próprio dos homens. Nem é o que a própria natureza nos induz a fazer. Mas é pela fé, meus irmãos, em Cristo Jesus, que nós retemos e nos apropriamos da sua providência invisível. É pela fé no nosso Senhor Jesus que nós devemos confiar cada vez mais naquele que governa. Precisamos fazer isso. Davi, meus irmãos, aparentemente, conforme a sua própria avaliação, estava de fato esquecido por Deus. Até quando, Senhor? Olha a minha situação. Olha quanto tempo eu estou desempregado. Olha só a minha família com Covid de novo. Olha só, Senhor, eu não consigo passar num concurso público. Isso não é para mim. O vestibular, Senhor Deus. Meu casamento, meu marido não muda, minha esposa não muda. Estou caminhando conforme a tua vontade. Sou praticamente um Jó íntegro e reto. Meus irmãos, nós vamos cada vez mais nos afastando de Deus quando confiamos em nós. Colocamos a gente na frente. Temos um problema de ansiedade, dívidas, idolatria. Remir o tempo, meus irmãos. Colocamos diante de Deus essas coisas e não conseguimos cumprir. Davi, diante de tantas angústias similares a que nós vivemos hoje em 2022, Davi clamou a Deus. Ele clama a Deus dizendo que Deus não estava olhando para ele. Ele não estava recebendo apoio. Apesar desta desconfiança, Davi tinha plena convicção, irmãos. Afinal, como seria possível que tivesse dirigido a Deus seus gemidos e orações se ele não tivesse confiança em Deus? É no momento da angústia que nós buscamos auxílio. Normalmente fazemos assim, infelizmente, somente no momento da angústia. Porque se está tudo bem, não buscamos a Deus. Confiantes no Senhor, meus irmãos, nós precisamos entender que as misericórdias dele duram para sempre, como nós oramos agora há pouco. Davi sabia que a misericórdia de Deus seria derramada. Davi confiava que o Senhor iria lhe assistir. Davi estava ansiando pelas misericórdias de Deus. Estava se entregando ali. Misericórdia, que é importante dizer, meus irmãos, que é a compaixão de Deus pela condição de alguém. Misericórdia é quando Deus não derrama sobre nós o que nós realmente merecemos. É quando nós precisamos disciplinar os nossos filhos e ao invés de dar aquela varada, nós lembramos da misericórdia de Deus e aproveitamos a oportunidade para ensinar o que é misericórdia. É o que Deus deveria derramar sobre as nossas vidas e quando nós percebemos, recebemos superabundante graça. Isso é constante nas nossas vidas. O servo que ora, meus irmãos, ele clama a Deus como Davi clamou, confiante. Buscou a Deus. Mas também o servo que ora, versículo 3 e 4, ele suplica. Versículo 3 diz: atenta para mim, responde-me. Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijam os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, meus irmãos, estava se humilhando
diante de Deus. Ele estava se entregando por inteiro. Nós conseguimos fazer isso? Nós temos o hábito de fazer isso todos os dias, numa oração individual, aquela oração no quarto escuro que ninguém vê. Quanto tempo nós não entramos no nosso quarto escuro? Em um determinado livro, em um dos puritanos, ele conta uma história que quando nós vamos orar, o que nós devemos fazer quando nós vamos orar? Ele ilustra contando que um certo rapaz que morava numa fazenda, ele precisava de um lugar para orar, mas era uma casa pequena, tinha muitas pessoas na família dele, ele não tinha um lugar que ele pudesse. Então ele foi para o estábulo da família, tinha uma parte alta, ele colocou a escada, subiu e ele começou a orar. No meio da oração dele, alguém chegou lá, subiu e interrompeu a oração dele. Ele ficou angustiado porque ele queria um lugar para orar em secreto, estar um momento com Deus. E aí ele teve um insight: da próxima vez eu vou tirar a escada. Vai para um lugar secreto, mas providencie o lugar, que esteja tudo preparado. Evitem, por incrível que pareça, evitem orar com o WhatsApp ligado do lado. Evitem orar quando estão esperando, por exemplo, uma visita. Devemos ter sabedoria ao orar, o momento em que devemos orar. Temos nossas atividades. Não devemos substituir o momento de um trabalho, de uma escola, de um afazer, de um compromisso, porque eu vou orar. Devemos acordar mais cedo. Devemos buscar momento para estar no quarto secreto com Deus. E aí se entregar por inteiro, como fez o salmista. Aquela pessoa, meus irmãos, que é soberba, ela não suplica ao Senhor. Antes, ela confia em si mesma. Dizer que está orando, como foi dito agora há pouco na introdução, estamos orando, mas de fato não está fazendo, é soberba. É como diz no popular, é querer aparecer. A sua glória já está dada. Olha, irmão, ora. Colocou aqui, toda vez que alguém pede, ele coloca no grupo aqui, estou orando. Diga que está, mas de fato, esteja. Esse é o mais importante. E não precisa dizer para ninguém que está orando. O próprio coração, o próprio Espírito Santo dá umas cutucadas e dói. O reformador, meus irmãos, João Calvino, nos comentários de Romanos 12, 1, falando sobre o verbo rogo-vos, ele diz o texto: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Explicando sobre esse verbo, rogo-vos, o reformador João Calvino diz que a súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo. Nós jamais vamos nos chegar a Deus com zelo, de maneira correta, enquanto não entendermos o quanto nós somos devedores à misericórdia de Deus. Enquanto nós não entendermos que nós devemos ao nosso Senhor, nós vamos chegar com o coração endurecido, com uma oração soberba. Vamos orar em público, Salmo 139, porque nós decoramos, e as pessoas vão olhar para a gente: olha, ele decorou o Salmo. Nos orgulhamos. E somos provados a cada oração, a cada momento em que a gente pede para algum irmão orar, o irmão está sendo provado. Às vezes fugimos de orar: não quero orar não, porque eu não sei orar. Não, todos nós sabemos orar, é que a gente tem vergonha de falar uma bobagem. Mas o que o Senhor quer é um coração entregue. Ele não quer palavras bonitas,
Ele quer um coração entregue a Ele. É o que nós precisamos fazer. É o que o rei Davi fez aqui. Portanto, meus irmãos, aquele que é soberbo, ele não suplica. O servo que ora, ele clama, ele suplica. Mas aquele que tem um coração soberbo, ele não faz isso. Meus irmãos, é possível que depois de estar mergulhado em algum problema ou situação, nós pensemos até em não orar. Estou numa situação tão difícil, eu estou tão na lama, que não tem jeito para mim. Não vou buscar Deus. Correto? Errado. Não importa, meus irmãos, em qual lama nós estejamos mergulhados. A salvação e a solução e o caminho é só um. Cristo Jesus. Ele quer que nós nos entreguemos de coração. O Dr. Charles Spurgeon, pastor batista, ele traz uma frase perfeita para o momento. Contanto que tenha um coração para orar, Deus tem um ouvido para ouvir. Tenha um coração para entregar diante de Deus, porque o coração entregue ao Senhor, Ele vai ouvir. O coração e aquela súplica verdadeira. O rei Davi suplicou ao Senhor: atenta para mim, Senhor, responde-me. Até quando estarei eu relutando, lutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando, Senhor, os meus inimigos vão se levantar contra mim? Senhor, atenta para mim. Senhor, responde-me. Senhor, Deus viu. O rei Davi sabia para quem ele estava fazendo isso. Quando nós oramos, nós sabemos para quem nós estamos dirigindo as nossas orações. Um ensino importante que cabe. Quando devemos orar, oramos ao Pai. Mas muitas vezes nós direcionamos nossa oração ao Senhor Jesus. Nós devemos orar ao Pai Celeste. O próprio Senhor Jesus nos ensinou. É a pessoa a qual nós focamos, a primeira pessoa da Trindade. Precisamos saber orar, aprender a orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a oração do nosso Senhor Jesus, Pai Nosso, o primeiro pedido, santifica o teu nome. Santificado seja o teu nome. Nós quase não oramos por isso. Motivos de oração? Minha mãe e meu pai, todos falam: santificado seja o teu nome, Senhor, neste local. Não mais importante, foi dito pelo próprio Mestre. Meus irmãos, repito, contanto que tenho coração para orar, Deus tem um ouvido para ouvir. O servo que ora, meus irmãos, ele suplica a Deus, assim como Davi fez, clamou por fôlego. É importante entender esse fôlego. Quando o rei Davi diz: ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte, o iluminar os olhos no idioma hebraico significa o mesmo que soprar o fôlego de vida, pois o vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Davi suplica para que os olhos fiquem vivos e ele recupere o fôlego de vida. Eu convido os irmãos a abrirem em 1 Samuel 14, 27. Que entendam esse sentido de iluminar os olhos. Samuel 14, 27. Diz assim a palavra de Deus: Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos.
Esse é o contexto quando o pai de Jonatas tinha dito para ninguém comer até que se concluísse aquela luta. Jonatas não sabia disso. Ele viu um favo de mel, estava toda a tropa com fome, ele foi lá e comeu. Ele não sabia que tinha aquilo. Mas naquele momento, os olhos deles se brilharam, tomaram fôlego de vida. É esse brilhar, é esse iluminar que o rei Davi está aqui. Ilumina-me os olhos, restaura-me o fôlego de vida. Estou desfalecido. Olha para mim, Senhor Deus. Não me deixas desse jeito. A morte não chegaria até Davi com apenas uma única condição: que Deus soprasse o hálito de um novo vigor nele. Ele precisava daquilo naquele momento. E muitas vezes nós precisamos desse hálito de vida. Mas a gente não pede isso. Nós pedimos outra coisa que nos agrada. Meus irmãos, nós precisamos desta confiança. Embora, diz João Calvino, o mundo nos ameace com 1000 mortes, Deus possui inumeráveis meios de nos restaurar a vida. Nós olhamos para as mortes e deixamos de olhar para o alto. Pensando nessa confiança demonstrada pelo rei Davi, meus irmãos, é que nós chegamos ao terceiro e último ponto deste salmo. O servo que ora, ele confia. Confia em quem? No tocante a mim, confio na tua graça. Versículo 5. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O salmista não nos informa o quanto tinha recebido do Senhor com essa súplica e clamou, mas a esperança pelo livramento já havia capacitado ele para confiar. É aquela história de a gente ora já confiando que a gente vai receber. Mas tem uns critérios aí que a gente vai ver quando é que a gente pode orar desse jeito, confiar, sabendo que vai receber. O servo que ora, meus irmãos, primeiramente ele busca a Deus diariamente. Não é só domingo. São todos os dias. Buscamos a Deus todos os dias. Ou nos lembramos no sábado que amanhã é domingo e no domingo a gente ora ao Senhor. E essa confiança, meus irmãos, ela serve de escudo para afastar muitas das nossas tentações. A confiança serve de escudos para a gente atravessar o caminho da provação. Essa confiança que nós precisamos ter a cada dia, ela precisa ser alimentada. Meus irmãos, servos piedosos devem ser munidos, devem ser sustentados com essa confiança. Precisamos perseverar, persistir, perdurar. Precisamos regularmente estar em oração. Os dias que nós vivemos são dias maus e o povo precisa ainda mais clamar pelas autoridades, pela liderança da igreja, por nossos familiares, por conversões, meus irmãos. Tantos e tantos amigos, parentes, gente que está do nosso lado que não conhece a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso tem que estar enraizado nas nossas vidas. Nós temos vergonha de falar de Cristo. Somos covardes muitas vezes. Precisamos nos reter, nos apropriar da graça de Deus. O servo que ora confia, meus irmãos. Abramos em Mateus 11, 20 e 26. Por gentileza. Não, corrigindo. Marcos 11, 20 e 26. Vejamos o ensino gracioso e amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, que também foi registrado em Mateus 21. Vamos ler em Marcos 11, 20 e 26. Diz assim a palavra. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, só orar e confiar? Não, precisamos ter uma vida santa, piedosa, diante de Deus. E se a gente analisar muito bem nosso coração, nós vamos perceber que tem aquele carinha lá da igreja que a gente não gosta muito. Deixa ele lá, não tem afinidade. Mas na verdade nós estamos em falta com Deus. Desta forma, se eu pedir para aquele monte sair daqui para ali, ele não vai. Ainda que eu aparentemente tenha uma confiança, a falsa aparência da confiança. Observe no versículo 23 e 24 que ele apresenta o mesmo ensino, há um paralelismo nesse Marcos. Quando ele diz, eu solenemente lhes declaro que quem disser a esta montanha, levante-te e jogue-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer o que diz acontecerá, isso de fato acontecerá com ela. E no versículo 24, o Senhor Jesus reforça o mesmo ensino, todas as coisas que pedirem em oração, crendo que receberam, serão suas. É um reforço do ensino do nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, se o versículo 23 é verdade, o 24 também é verdade. É um ensino próprio de Cristo. Confiantes, meus irmãos, precisamos ter confiança, mas é imprescindível estar em harmonia com os demais ensinos das Sagradas Escrituras. Afinal, aquele que errar em um só, cai em todos os outros. Parece que a coisa assim não é tão simples, certo? Mas como nós devemos fazer para ter uma oração confiante como essa do Rei Davi? A nossa oração, ela deve demonstrar uma expressão de confiança humilde, como a confiança de uma criança. E eu trago como ilustração essa confiança, uma ilustração que o reverendo Davi Charles Gomes trouxe. Sabe quando a criança, quando você coloca ela em cima de um muro, uma coisa alta, e fala para ela, vem, e ela se joga porque ela tem confiança. Ela sabe que quem está ali vai segurar. Ela nem desconfia de nada. Ela simplesmente vai. Nós temos que ter confiança humilde. Mateus 7:11 diz assim, portanto, na nova versão transformadora, portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará bons presentes aos que lhe pedirem. Confie em Deus. Confie naquilo que a palavra nos ensina. Nós precisamos ter confiança humilde, como de uma criança, mas devemos também ter um coração e mente sinceros. Marcos 12:40 diz assim, no entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Eram os fariseus, como eles caminhavam. O povo achava que eles eram homens de orações, mas olha o que diz a palavra. Eles davam a impressão de piedade. Às vezes a gente faz isso, a gente dá a impressão de piedade e fazemos, olha a oração do irmão como é boa.
mas na verdade o irmão está com o coração e a mente totalmente longe. O Senhor Deus quer um coração e uma mente sincera. Precisamos ter vontade de perseverar. Marcos 13b. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 7,7 diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ou seja, insistam. Mas ele ainda não deu. Estamos orando para a compra desse terreno, para a plantação dessa igreja, mas ainda não veio. Será que é? Insistam, continuem em oração. A resposta é dele. Precisamos ter confiança, vontade de perseverar. Precisamos, em quarto lugar, ter amor para com todos. Marcos 12, 31, 33. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Versículo 33, estou lendo na versão transformadora. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos. Devemos ter amor ao próximo. É dessa maneira que nós devemos orar. Devemos orar, meus irmãos, principalmente em submissão à vontade soberana de Deus. Também, Marcos 14, 36b. Peço que afaste de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. É a vontade de Deus que deve ser feita. É a vontade de Deus que nós devemos nos submeter. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos estar submissos à vontade de Deus em nossas orações. E em sexto lugar, nós precisamos estar apoiados nos méritos do nosso Redentor. João 15:16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Confiados em Cristo. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em o nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. A oração é eficiente, meus irmãos, e agrada a Deus quando ela é originada de um coração amoroso. O coração do problema é o problema do coração. Os nossos corações precisam estar inclinados a Deus em todos os momentos, especialmente no momento da oração, a oração que nós entregamos. Davi buscou o Senhor de coração contrito, coração sincero. Nós devemos buscar a Deus, apoiados nos méritos do Redentor, amor para com todos, submissão à vontade soberana de Deus, uma vontade de perseverar, com um coração e mente sincero, com a confiança humilde de uma criança. É dessa maneira que o rei Davi, nesta oração de fé no Salmo 13, ele busca a Deus. O servo que ora, meus irmãos, ele canta confiante, em alto e bom som, o hino 108. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve irá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com o Senhor, com Jesus, meu Senhor. Para concluir, meus irmãos, o servo que ora é evidente que constantemente está envolvido com idolatria, com tentações, com aflições. Nós sentimos o vento bater no rosto e vamos afundando. Perdemos a confiança em Deus. As aflições, elas não devem ser surpresas para nós. Afinal,
Nosso Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Por que a surpresa? A oração, ela tem que ser um hábito em nossas vidas. Se você não a faz, comece a fazer. Não amanhã, hoje. Com aplicação, meus irmãos, o servo que ora, ele clama a Deus. É o que diz o versículo 1 e 2. Davi clamou: até quando, Senhor? Vai se esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou continuar lutando? O servo que ora, ele suplica, versículo 3 e 4. Senhor, atenta para mim, ilumina-me os olhos, me dá esse fôlego de vida. O servo que ora, ele confia em Deus. Ele não confia em si, ele confia no Senhor. Crente de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Confie, meu irmão, persevere, ore e coloque diante de Deus o seu coração em fé, para a glória dele. Oremos. Senhor Deus, teu povo está aqui, reunido neste local. Alguns com os corações longe, pensando no amanhã. Alguns com os corações em Ti. Há aqui corações aflitos. Há aqui corações alegres. Há aqui um grupo de pecadores reunidos, Senhor. Colocando diante de Ti os nossos corações. Ó Senhor, como precisamos da Tua Santa Palavra, como precisamos que ela floresça nos nossos corações. Tua igreja carece de santificação. Santidade, Senhor, sem a qual jamais veremos a Ti. Não confiantes em nós, Senhor, mas na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós nos achegamos. Erramos, falhamos, às vezes insistimos no erro. Perdoa-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor Deus. Vivifica-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Vivifica o Teu povo. Santifica-nos, Pai, na Tua verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Nós rogamos, Senhor Deus, por uma vida santa, reta, que sejamos irrepreensíveis, Senhor, para que na volta do nosso Senhor Jesus, e Ele vai voltar, que nós sejamos encontrados sem mácula, Pai. Ó Senhor Deus, olha para o Teu povo, derrama da Tua graça, perdoa, Senhor, se desconfiamos, perdoa se não confiamos, perdoa se colocamos, Senhor Deus, a nossa confiança em outra coisa qualquer que não seja, Pai, a Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, perdoa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, transforma os nossos corações e dá-nos a alegria de nos achegarmos a Ti com reverência, com temor, não só hoje, mas a cada dia, Pai. Que a Tua palavra transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome. Amém.